5 jogadores do Fortaleza para você ficar de olho. Já que o Fortaleza caiu, seu time ficou ou subiu da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro, fica de olho. Lembrando, obviamente, que essa é uma indicação que não é só para time que tá brigando por título, mas time que vai brigar contra o rebaixamento, time que acabou de subir da Série B para a Série A, time de meio de tabela, etc. Então, talvez você esteja vendo esse vídeo e fala: Wallace, mas eu torço pro Flamengo. Eu ganhei a Libertadores, ganhei o Brasileiro, nenhum desses jogadores serve para mim. Tá bom, o vídeo então não é para você. É para os outros times da Série A do Campeonato Brasileiro que também tem uma outra lógica também. Quem sabe um desses você acha que até sirva pro Flamengo ou não, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal. Se puder, hype o vídeo também. Estamos aqui, ó, 84.268. Estamos em busca dos 85 mil inscritos ainda nessa temporada. Beleza? Lembrando, obviamente, que esse vídeo é um oferecimento da KTO, a casa de apostas mais segura do Brasil. Se você quiser brincar com responsabilidade, vai lá na KTO. Lembrando que é proibido para menores de 18 anos e para você jogar com responsabilidade também. Bom, vamos lá. Vou elencar aqui e vou colocando as fotos depois na tela. Primeiro jogador que eu acho que vale muito indicar é o Pierre, cara. Volante de 23 anos de idade, pertence ao Tombense, chegou ao Fortaleza no segundo semestre, jogou só 13 jogos com a camisa do Fortaleza. Ele pertence a Tombense. No ano passado jogou uma parte na Tombense, jogou no Guarani também. Nessa temporada estava no Volta Redonda, estava fazendo uma boa Série B pelo Volta Redonda. Fortaleza pegou e ele se tornou titular do time na reta final. Apenas 23 anos de idade, faz 24 anos no ano que vem. E eu acho que tem tudo para ser um jogador de Série A do Campeonato Brasileiro. Tem que se desenvolver? Tem. Mas a primeira chegada num time completamente desorganizado, desmantelado, foi bem. E acho que chamou atenção. Assim, um volante que tem um bom passe, um volante dinâmico também, que eu acho que chama atenção para esse ponto. É um jogador que pode ser útil dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Vale também o destaque para o Matheus Pereira, que quando chegou foi muito importante, depois acabou indo para o banco, caindo um pouco mais, mas foi muito importante desde o início dele no Fortaleza. Acho que é um jogador de Série A do Campeonato Brasileiro também, para times de meio de tabela, um pouco mais para baixo e tal, mas um destaque para o Matheus Pereira. Não está na nossa lista, mas colocamos um a mais. O outro jogador, também jovem, 24 anos de idade, fará 25 anos no ano que vem, o zagueiro Gaston Ávila. Esse aqui, eu tive algumas dúvidas se eu colocaria na lógica ou não, mas eu resolvi colocar. Por quê? A trajetória do Gaston Ávila foi uma trajetória muito acidentada. O início foi horrível. Muito ruim. O início dele lá, Campeonato Cearense, enfim, várias questões, foi horrível. Horrível. Então, eu acho que isso me colocou um pouco na lógica da chegada dele ao futebol brasileiro, então deixou a desejar. Mas depois da saída do Gustavo Mancha e tal, que foi vendido pro Olympiacos, ele passou a voltar a ser titular, foi importante em alguns jogos e tal. Então eu acho que o Ávila, num cenário melhor que o do Fortaleza, eu acho que ele pode ser útil. Tem que ser um cenário bem melhor que o do Fortaleza. É um cenário de um time mais estruturado e etc. Eu acho que ele pode ser bem útil. Por exemplo, o Vitória ficou na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele é um bom zagueiro canhoto pro Vitória. Por exemplo, se eu fosse indicar pra algum time, tá ligado? Acho que é um cara que pode ser útil, é rápido, é talentoso, enfim. Mas pertence ao Ajax e volta pro Ajax, né, ao final da temporada, se não me engano. Então, o zagueiro Gaston Ávila, de 24 anos de idade. Outro argentino, Tomás Pochettino. Não fez uma grande temporada, apesar de ter terminado com pelo menos 10 participações em gols. Ficou quase um ano sem jogar bola direito, né? Jogando mal. Vídeo do que ele tava fazendo no ano passado e tal, lá naquele time do Fortaleza histórico do ano passado. Ficou quase um ano sem jogar nada, mas na reta final apareceu. Fez gol contra o Corinthians, fez gol contra o Galo, deu assistência contra o Bahia. Enfim, com a chegada do Palermo, o Pochettino, acho que foi o jogador que mais recuperou o futebol de maneira geral. Acho que foi um jogador muito útil ao Fortaleza na reta final, e é o Pochettino, né? Já foi líder de assistência de Campeonato Brasileiro. Acho que é muito bom jogador para vários times. Aí eu já acho que pode ser um jogador para descansar, jogador bom, sabe? Aqueles bom. Dá pra descansar, botar no banco, né? Ficar no banco desses jogadores, ou até titular de algum outro time de meio de tabela também. O outro que eu queria indicar, mais um argentino, esse time tá lotado de argentinos, obviamente. José Herrera veio do Argentinos Júnior nessa temporada. Jogou apenas 21 jogos pelo Fortaleza, fez 5 participações em gols, 2 gols e 3 assistências, uma média aí de uma participação a cada 4 jogos. Não é um jogador assim que me chamou tanta atenção pela questão técnica, mas é um jogador extremamente dedicado, um jogador que não
Não se entrega em nenhum momento, assim, fez um baita jogo contra o Bahia, por exemplo, na Fonte Nova. Acho que é um jogador que pode ser útil se desenvolvendo dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Uma parada meio Eros Mancuso, lateral direito, que também é difícil, né? Lateral direito, né? Mas um jogador que tem algumas questões, mas acho que pela intensidade, pela capacidade mental de estar dentro do jogo e tal, acho que pode ser uma boa dica pra manter na temporada que vem dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. E por último, cara, mas não menos importante, se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal também, videozinho, pô, rápido, pocket, sem fazer alarde pra você. Breno Lopes. Eu sei que o Breno Lopes é um jogador que às vezes ficou meio marcado pela passagem dele pelo Palmeiras e etc. Mas o Breno Lopes faz a sua melhor temporada em números desde a vida, eu acho, né? No final das contas. 17 participações, 10 gols, 7 assistências. Um jogador que chamou a responsabilidade no Fortaleza em vários momentos. Contra o Botafogo, inclusive fazendo puta de um gol, contra o Flamengo, enfim. É um jogador que talvez a expectativa sobre ele no Palmeiras acabou marcando o Breno Lopes. Mas é um jogador de Série A do Campeonato Brasileiro que poderia ser muito útil na Série A do Campeonato Brasileiro. É melhor do que vários pontinhas aí que seu time tem, que paga caro neles. Acho que o Breno Lopes pode ser melhor do que esses aí. Tá bom? São esses 5. Falei de Eros Mancuso, falei de... Qual foi o outro que eu falei que eu nem lembro? Matheus Pereira, então fica pra vocês aí também 2 a mais. São jogadores que podem ser úteis dentro da Série A do Brasileirão.